paz do Senhor Jesus para você, tudo bem? A nossa reflexão de hoje, eu quero falar a respeito do apóstolo Pedro. E nós vamos ler a Bíblia Sagrada em Lucas 22, o versículo 54 até o 62. Acompanhe comigo. Então, tomando, levaram-no e o trouxeram para a casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. Mas uma certa serva, vendo-o assentado ao lado do fogo e olhando seriamente, disse: Este homem também estava com ele. E ele negou, dizendo: Mulher, eu não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: Tu és também deles. E Pedro disse: Homem, eu não sou. E passada quase uma hora, um outro, com confiança afirmada, dizendo: Com certeza este indivíduo também estava com ele, pois ele é um galileu. E Pedro disse: Homem, eu não sei o que tu dizes. E imediatamente, enquanto ele falava, o galo cantou. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. Bom, estamos aqui diante do apóstolo Pedro. A história de Pedro é extremamente rica e marcante. Pedro foi um dos discípulos mais próximos de Jesus, sendo também um dos apóstolos mais influentes do princípio do cristianismo. Pedro era um homem de contrastes, ousado, impulsivo e também inconstante. Em toda a trajetória do apóstolo Pedro, nós podemos ver todas essas características dele. Pedro, ele acompanhou ao Senhor Jesus, o ministério do Senhor Jesus, e ali ele pôde ver o Senhor ressuscitando mortos, curando enfermos. Porém, no momento em que o Senhor Jesus foi preso, Pedro negou por 3 vezes, se cumprindo assim a profecia do Senhor Jesus. Porém, depois que o Senhor ressuscitou, o Senhor teve um encontro com Pedro. Ali eu posso dizer que foi um confronto. O Senhor confrontou Pedro. Lá no livro de João, capítulo 21, a Bíblia relata esse acontecimento. Quando o Senhor Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E o Senhor ali pergunta por 3 vezes. E quantas vezes Pedro negou ao Senhor mesmo? 3 vezes. E no capítulo 21 de João, o Senhor Jesus confronta Pedro e pergunta por 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Eu quero crer que aquele confronto do Senhor com o apóstolo Pedro não foi para o julgar, muito menos para o condenar, mas ali foi um momento em que Pedro teve uma oportunidade de fazer uma reflexão sobre a sua vida, sobre toda a sua trajetória com o Senhor Jesus. E ali você pode observar que após o Senhor Jesus ter feito esse confronto com Pedro, após esse acontecimento, observe o que aconteceu na vida de Pedro. O livro de Atos dos Apóstolos vai nos mostrar que aquele homem que era inconstante, aquele homem que era cheio de contrastes e impulsivo, tudo isso foi transformado na vida de Pedro. Aquele confronto foi para transformar a vida de Pedro. Pedro decidiu mudar de vida depois de ter sido confrontado pelo Senhor. E eu quero perguntar para você hoje: quantas vezes você já foi confrontado? E o que você fez com isso? Você mudou de atitude? Permaneceu do mesmo jeito?
ou piorou a sua situação? Ou as suas atitudes se tornaram piores do que antes? Saiba que quando o Senhor vem nos confrontar, é para que nós venhamos tomar uma nova postura, uma postura de filhos, uma postura de servos, uma postura de homens e mulheres que querem ser usados, que querem colocar em prática o chamado do Senhor na nossa vida. Que essa palavra possa tocar o seu coração. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!